fazer fim do século, recurso, mudança. Então começa dizendo, olha, recurso, tem uma frase do Sternberg, que foi meu professor, que eu gosto muito, ele diz assim, os recursos não são, eles tornam-se. Então o que quer dizer isso? Você vê a quantidade de armação que tem no litoral de Santa Catarina, que era tudo armação de baleia. Naquela época, a baleia era um recurso natural. Pegava a baleia, tem todas essas coisas, matava a baleia, era comida para escravo, era gordura para fazer argamassa de casas, de muros e de tal. Então os recursos se tornam. Né? O petróleo, quando é que começou? Tudo tem seu momento, né? Então apelava para a música. Eu fiz uma montagem em que começava com um índio brasileiro ensinando ao filho uma canção de caçar. Como é que ele fazia? E aí vou seguindo na história da música, passa por bar, passa por coisa, e quando chega no final, encontro uma forma de expressão musical que é exatamente igual ao índio brasileiro ensinando uma canção de coisa, que é o Express-Gesang do Pierre Roliner, daquele compositor que eu agora não vou lembrar o nome, mas que é parecidíssima, quer dizer, é o índio ensinando o filho uma canção para caçar, é a mesma coisa do canto fala do Pierre Roliner, vocês sabem, professor. Então, uma colega diz assim, eu estava ouvindo uma música, eu digo, era na minha sala. O quê? Que curso é? Recursos naturais. Eu acho que a gente deve usar, a gente deve dar além do que esperam da gente, né? Fazer experiência, inovar, quer dizer, fazer prova, por exemplo. Nesse curso eu fiz uma prova que eu gastei do meu bolso, enquanto eu me lembro do Lalau, que roubou milhões porque o genro denunciou, senão ninguém tinha descoberto até hoje, ele estava bem bom nos apartamentos milionários baianos, e eu tirava do meu bolso, a única coisa que eu conseguia era abatimento, que a Maria Adélia me ajudava no gabinete do reitor. Fiz uma prova, um caderno com 27 questões. Aí dizia assim no final, e se você não gostou de nenhuma das 27, proponha uma questão e desenvolva você mesmo. Então teve aluno que me respondeu em poesia, teve aluno que me fez desenho. E o que eu queria? A prova durava 4 horas. Eu digo, eu quero é que eles guardem o caderno de lembrança. Não é uma formalidade de uma simples prova. É para eles se lembrarem que a gente pode ampliar as coisas e não ficar numa mesquinharia de fazer questãozinha. E uma vez também nesse auge de coisa, eu perguntei a um aluno bom que eu tinha, diz assim, menino, por que você faz tanta disciplina, não tem limite? Professor, aqui do lado da geografia humana, tem 3 disciplinas que se eu usar o livro do Requiem por uma religião, como é o nome do sociólogo? Hein? Isso. Aí ele disse, então se com esse livro você faz 3 disciplinas, eu vou perder meu tempo, eu faço logo. Pois é, eu acho que o professor deve ousar, deve guiar os alunos para a liberdade e também não deve marcar muito, por exemplo. Eu sempre ensinei as coisas, olha, tal autor
acha isso, tal autor acha aquilo, tal autor acha aquilo. Eu pendo mais para esse, vocês escolhem de vocês. Não acredito em guru, nem tem essa cabeça privilegiada que faz tudo sem erro. Não é? Então não passo guru, não tenho guru, nem passo guru para ninguém. E depois a história dos alunos. É muito comum a gente hoje em dia falar mal dos alunos, da falta de educação. Isso sempre teve. No meus cursos, por exemplo, os alunos diziam que o curso é inovador, tem coisa. Então vinha namorado, os rapazes da Poli, namorado das meninas na geografia, vinham, assistiam aula. Só não permitia que ficassem fazendo amasso, beijando igual. Olha o respeito. Pode assistir, mas com copos. Então, fazer a opção pessoal. E a outra coisa que eu acho é que os alunos têm o direito de compor o currículo também. Não é só todo mundo implantar. Assim, não, você faz isso, mas se você quiser, você faz um curso ou técnico, um curso de fotografia, ou um curso de computação, ou o que seja, mas o aluno tem a liberdade de escolher outras disciplinas de outros cursos. Se quiser fazer um curso de introdução à filosofia, que não seja muito pesado, pode fazer. E a outra coisa fundamental, eu sempre já usei mais 2 vezes, agora para não repetir muito, que é uma citação do Nietzsche, que ele diz a respeito de professor e aluno, ele diz assim: não exagerem, não vão ser esmagados por um estátua. Quer dizer, professor que também endeusa muito, professor e só vê méritos. Não existe ninguém perfeito. Né? Então, a outra coisa que eu acho fundamental é que o aluno deve, o Armin gosta desse livro que eu indiquei para ele, tudo que é um crítico literário americano que chama Harold Bloom. Ele tem um livro maravilhoso, que faz bem a todo mundo, que é chamada Em busca da sabedoria. Em busca da sabedoria. Não. Em busca da sabedoria dos livros. A Indústria da Influência, que é o Harold Bloom, um grande especialista em Shakespeare, um ótimo, atualmente acho que é o melhor crítico literário dos Estados Unidos. Ele fala essa coisa, que cada poeta, por exemplo, tem uma matriz, tem um outro poeta de uma outra geração que o influencia, mas ele não quer demonstrar essa submissão. Então ele ele fica moendo aquela coisa, e, ao mesmo tempo que ele é fascinado, ele imita, mas não quer admitir que está admitindo. Agora, eu acho o seguinte, uma coisa de relação de professor-aluno, a coisa que fica, que, por exemplo, que me alegra, é se um aluno, digamos, no ramo da climatologia, que foi o eixo da pesquisa geográfica, é procurar ultrapassar o professor. Eu dou para vocês um exemplo bem típico. Quando eu vim para Santa Catarina, uma das coisas que eu fazia em matéria da minha formação era estudar a climatologia através dos meteorologistas brasileiros, Adalberto Serra e Leandro Raffensperger. Bom, eu procurava estudar esses dois. Então, quando foi queimando as pestanas para entender o cara que é meio confuso, aquele desenho da posição da frente polar,
que me ocorreu, digo, o que ele quer dizer com isso? Aí eu fui começando a superpor e deu dividido em 4 estações do ano, o traçado da frente polar. Foi uma coisa que entrou na cabeça de todo mundo, porque estava... E no boletim geográfico saiu uma fieira de coisas, mas você sabe, não sabe ficar sem saber por quê. Então eu fui superpondo pelas datas, então ficou os 4 padrões das 4 estações. Agora, no artigo da Geografia Regional do Brasil, eu fiz um clima do Centro-Oeste, onde eu procurei traduzir em miúdo o que eu tinha aprendido. E uma das coisas que eu fiz foi criar uma... Assim como o Davis tinha feito no ciclo de erosão, eu fiz o ciclo vital de uma onda de frio. Então, a fase do, como é que se diz, antecedente, início, domínio e dispersão. Então, isso aí eu fiz. Agora eu digo, eu tive esses alunos todos que agora demoraram para fazer, por exemplo, o clima urbano, levou um período de 17 anos para aparecer tese do doutorado usando a minha proposta. Mas, nesse caso, eu queria que eles fizessem, agora já tem tanto trabalho de climatologia, que fizesse o seguinte, para aquele meu esquema dividido em 4 fases, com o desenho, acrescentasse valor numérico. Olha, a fase da transição começa o aquecimento, então esse aquecimento varia entre tantos e tantos graus, segundo o seu trabalho do seu fulano. O outro, também, você caracterizar aquilo que era simplesmente descritivo, você dá a valoração, quer dizer, numérica para aquilo. Isso aí ajuda a mostrar que também todo mundo, eu era o terror, a maldição da média. A média é uma coisa normal, e na aritmética não tem qualquer... Eu não considerava, era que a média, o valor médio, pudesse caracterizar uma coisa. Por exemplo, a mim sempre me repugnou que com a classificação do Kepler, você vê que Belém do Pará é igual a Santos. Belém do Pará nunca teve uma onda de frio que passou, e Santos tem. Não é todo dia, mas de vez em quando passa uma onda de frio que dá uma tempestade, esfria bastante, que o santista não pode ir à praia. Né? Então, eu acho que o professor tem a satisfação de ser ultrapassado pelos alunos, ou se não, completado. Né? Por que alguém ainda não fez isso? Dava uma boa tesezinha de mestrado. Você coletar a bibliografia atual e enriquecer aquilo que no momento que eu fiz, nos anos 50, não pode estar assim. Era isso que eu queria. 35 anos de semana de geografia, não é brincadeira. É uma das provas da evolução desse departamento. É uma maneira de comprovar a importância que esse núcleo, onde eu ajudei a nascer, no meu período ainda de faculdade catarinense de filosofia, do desembargador Fontes, com quem eu tive a honra de trabalhar, não é? E saí por livre vontade, não é? Porque eu sabia que federalizando o desembargador ia sair, e eu não queria brigar com o provável substituto. Então é melhor sair com um jantar oferecido na biblioteca, feliz, de bem com os alunos e com os colegas. Eu sabia que se eu ficasse,
passado do desembargador, fomos para outro qualquer, não ia. Aí fui para Rio Claro fazer doutorado mais perto de São Paulo. E depois essa migração, para mim, não acho que seja ruim, não. Eu vejo as pessoas, por exemplo, o Popper, o Chomsky, essa gente toda famosa, eles dão aula salteada em vários lugares. Dão aula nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Nova Zelândia. O Popper foi professor uma temporada na Nova Zelândia. Para mim, a mudança nunca foi ruim. Toda ela teve um mérito. Agora, essa daqui tem o mérito de ter sido que eu era jovem, fiz meus 30 anos aqui, adorei Florianópolis, gostei de Santa Catarina, fiz inúmeros amigos e ainda hoje eu digo que foram os anos mais felizes da minha vida, foram aqueles que eu passei aqui. Tanto é que eu estou sempre aqui, acho que até demais. E dessa vez eu não podia deixar de vir, porque no convite ainda feito pelo Carlos. O Carlos, como outros alunos, não foi meu aluno. Eu conhecia, já era doutor. Mas tem uma grande afinidade, uma grande amizade, uma coisa que eu preservo muito. E só pelo fato dele ter me convidado, eu disse assim, olha, a boa oportunidade para fazer minha despedida. Mas, afinal de contas, já tem um chamado para Curitiba. Já tem um chamado para Curitiba. E eu me sinto que nem o Silvio Caldas, que fazia não sei quantas despedidas. Toda vez que ele estava com falta de dinheiro, ele anunciava que ia fazer uma despedida. Eu não quero ser o Silvio Caldas da geografia. E tudo de bom para vocês, que vocês continuem fazendo Semana da Geografia, que vocês continuem prestigiando os colegas, os professores, e Deus abençoe vocês.